Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris, seja bem-vindo ao Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito respeito e de diálogo sobre esse tema que cada vez mais é uma pauta para a sociedade, uma pauta para a humanidade de uma forma geral, que é a ansiedade. E o Ancião da Cidade não sou eu. O Ancião da Cidade é esse lugar interno da nossa longevidade, esse lugar da nossa sabedoria, que muitas vezes a gente esquece de olhar para ele e de cuidar desse lugar. E hoje eu recebo aqui o Ricardo Cavallini, que é um amigo, um parceiro e também uma referência com o qual eu me espelho e busco, dentro da pauta e dentro do que ele vem trazendo por aí, busco me espelhar e aprender. A gente vai explorar hoje, nesse espaço, Cava, um pouco da sua relação, um pouco da sua história e como é que esse tema da ansiedade ele dialoga aí dentro da sua trajetória. O Cava eu tive a oportunidade de recentemente também ler e me apropriar do conteúdo desse livro que o Cava organizou a partir de uma conversa que ele queria estabelecer com a sua filha e ele vai poder explorar. E aqui tem muita coisa que a gente quer trazer aqui hoje. E a ideia é que a gente faça esse bate-papo com o autor do livro, mas também, né, para além do autor do livro, com o Ricardo Cavallini, né, enquanto indivíduo e enquanto ser humano. Seja bem-vindo, cara. Legal, cara. Muito bom estar aqui. Adoro conversar com você. Acho que vai ser um papo bom. Legal, cara. Quem que é o Cavallini? Conta pra mim aí, vamos sustentar esse campo. Vamos lá. Aí, cara. A descrição padrão eu sou um cara que a vida inteira trabalhou com tecnologia, mas o que sempre me interessou não era a tecnologia em si, o impacto dela, né? O que isso muda de comportamento do consumidor, o que isso muda de cultura da sociedade e, obviamente, também o que muda no ambiente de negócios, né? Então, para mim, a graça da tecnologia era a transformação que ela causava, boa e ruim, né? E que é um assunto que, sei lá, quando eu comecei a carreira, não fazia tanto sentido. Hoje, depois da internet, é muito fácil você explicar isso. E agora com essa nova onda de IA, né, isso passa a ter uma importância ainda maior. E aí, acho que tem tudo a ver com o assunto de hoje aqui, falar sobre ansiedade e tudo. Está trazendo muita ansiedade para as pessoas, né, principalmente quando a gente fala de carreira, enfim. Então, hoje é mais fácil de explicar isso. Mas eu sou um cara que sempre trabalhei com tecnologia, mas olhando para esse impacto, né? Como é que a gente potencializa o lado bom e como é que a gente trabalha para minimizar o lado ruim. Sem dúvida. E vou trazer isso aqui até pela leitura do seu próprio livro, né, cara? Porque você traz uma conversa e um diálogo, mas você sustenta com a tecnologia e qual que é o impacto e a responsabilidade que ela tem para o futuro, né? E um futuro que a gente desconhece. A gente ainda nem dimensionou o quanto que a tecnologia ela traz esse impacto maior para esse futuro geracional, esse futuro que traz e impacta diretamente no planeta também, né, Cava? A gente já sabe, né, há muito tempo, há séculos já, o quanto a tecnologia impacta na vida do ser humano, né? Isso é estudado já há muito tempo, né? Schumpeter, 1800 e bolinha, já desenhou muito bem isso para a gente. Mas hoje, novamente, com a internet, fica muito mais fácil explicar para qualquer pessoa. A gente entende hoje que com internet, rede social, mobile, a gente mudou a maneira como a gente faz compra, como a gente namora, como a gente se diverte, como a gente lida com os amigos, com a família, né? É muito claro para a gente o tamanho do impacto disso, seja nos negócios, seja na cultura da sociedade, enfim, é muito, muito claro para a gente. E a gente consegue entender, quem estuda isso com profundidade, para onde o mundo está indo, né? E que isso traz de possibilidades, tanto para coisas boas e coisas ruins. Agora, prever exatamente está cada vez mais difícil. Por quê? Porque como as coisas estão... As mudanças elas estão acontecendo cada vez mais rápido e cada vez numa escala maior, né? A gente chama isso de exponencial, é a mudança exponencial. Está ficando impossível a gente fazer algumas previsões. Com certeza. Né? Então, por exemplo, o livro ele fala muito sobre as profissões do futuro, né? Como é que você vai prever as profissões do futuro, sendo que a coisa está mudando tanto assim, né? Principalmente se eu estou falando da próxima geração. Uma coisa é eu falar para você quais as profissões que vão estar em dia ou vão estar, sei lá, faturando bem daqui 3, 4, 5 anos. Agora, como é que eu faço a previsão para daqui 30?
Né? Então, essas previsões mais específicas, elas ficaram praticamente impossíveis. Com certeza. Mas você sabe que você traz um aspecto legal, até no próprio livro, quando você fala da exponencialidade, né? A tecnologia, ela é exponencial. A mente humana não, né, Cava? E como é que a gente lida com essa dualidade, né, cara? Entre a exponencialidade e a nossa capacidade de acompanhar isso tudo. Eu vejo isso no meu lugar de fala mesmo. Eu uso a tecnologia totalmente a meu favor e ela está sempre nesse lugar. Quanto mais exponencial, mais ela me leva e me permite acessar lugares que a gente nem imagina. Agora, em muitos lugares, o meu desafio é quem sou eu nesse aspecto e como que eu lido com isso e como eu me preparo, já que a minha mentalidade não é exponencial, né? A gente tem os nossos limites humanos, que são diferentes dos limites da tecnologia. Como é que eu me preparo para lidar com tudo isso? E você traz isso aqui dentro também. Isso, para mim, é um aspecto que sustenta toda essa correlação dessa conversa que você coloca no livro, né, Cava? Eu acho que a gente precisa aceitar que para nossa cabeça é muito difícil da gente aceitar a exponencialidade, né? A gente tem uma metáforazinha, uma analogiazinha que a gente usa na Singularity, né, onde eu dou aula, para explicar isso. A gente fala assim, olha, imagina que você dá 32 passos de 1 metro, né? São 32 metros. Agora imagina se fossem passos exponenciais, ou seja, o primeiro passo você vai dar de 1 metro, o segundo de 2, depois de 4, depois de 8. A hora que você terminar os 32, quantos metros você vai ter andado, né? E vai ser equivalente ao quê? Um bairro, uma cidade? A nossa cabeça não está preparada para ter esse raciocínio, né? E a hora que você vai ver, não é um bairro, uma cidade, não é um estado, você dá 50 voltas na Terra. Então, esse entendimento de que a exponencialidade ela muda muito em muito pouco tempo, é importante a gente entender e aceitar isso, porque se a gente não aceita isso, o nosso planejamento para esse futuro, ele vai ser feito em cima de um cenário que é irreal. Com certeza, né? Com certeza. Você sabe que uma das coisas que mais me intriga no título, e eu queria explorar isso com você, é justamente para os seus próximos 1000 anos, né? Num diálogo com a sua filha. Que conexão é essa, né? 1000 anos, né, Cava? Para onde a gente vai? Essa foi uma provocação que foi feita pelo Kurzweil e que ele disse que os próximos 100 anos vão ser equivalentes a 20 mil anos de evolução. Parece uma loucura tremenda dizer isso, né? Novamente, a nossa cabeça não aceita o exponencial. É isso. Mas se a gente olhar 100 anos para o passado e olhar o quanto a gente evoluiu, a gente entende o quanto o ser humano está fazendo as coisas cada vez mais rápido. Vou dar um exemplo para você. Há pouco mais de 100 anos, o ser humano não sabia o que era tipo sanguíneo. Se você, há 100 e poucos anos atrás, precisasse fazer uma transfusão de sangue, era loteria. O ser humano já está fazendo, né, ainda é muito incipiente, mas já fez os primeiros testes clínicos de fazer transfusão de sangue criado em laboratório. Né? Óbvio que isso ainda está sendo desenvolvido, eles vão primeiro trabalhar isso para fazer sangues raros, mas olha que loucura, né? A gente já está colocando sangue criado em laboratório em humanos, e há 100 anos atrás a gente não sabia o que era tipo sanguíneo. Compara isso à história da humanidade, né? Então se a gente for olhar só os últimos 100 anos, eles já foram equivalentes a 20 mil anos de evolução do ser humano, né? Então se a gente olhar os próximos 100 anos, dizer que vão ser equivalentes à evolução a 20 mil anos de evolução não é mais uma loucura. Então a provocação é essa, que quando a gente olha para a próxima geração, né, essa molecada que tem 5, 10, 15, 18 anos, eles vão viver uma vida profissional que vai equivaler a 1000 anos de evolução do progresso do ser humano. Com certeza. Né? Então essa é a provocação, para os seus próximos 1000 anos. Claro, claro. E, Cava, eu quero explorar um pouquinho aqui, cara, algumas passagens que para mim faz muito sentido. Boa, vamos lá. Que se conectam com esse tema da ansiedade. Eu vou jogar aqui na mesa e vamos ver onde a gente vai chegar. Isso eu acho uma das coisas mais legais de livro, cara, porque assim, eu vejo muita gente ler resumo, né? Eu falo, não faz sentido para mim, porque não sei se acontece com você, às vezes para mim o livro vale a pena por causa de um parágrafo. Uhum. Que é o parágrafo que vai te tocar, o que vai te dar um insight. E o parágrafo que vai fazer isso para mim não é o que vai fazer para você. Com certeza. Então não tem como
um resumo, a não ser que tem que fazer, sei lá, o trabalho escolar e eu sou obrigado a ler, mas não é para isso que você está lendo o livro. Não, cara, não. Para mim o livro eu toco, eu sinto, ele me leva para o lugar de onde eu venho, da referência de aprendizado e me conecta muito nesse aspecto. Eu sou desses que um parágrafo muda para mim a minha interpretação ou me traz a minha concepção. E aí eu produzo sentido a partir dele. É isso, cara. E é muito sobre isso. E tem a ver também com time de vida, porque não sei se já aconteceu com você, de ler um livro pela segunda vez em um outro momento de vida. E você se perceber nele num outro lugar completamente diferente, cara. Totalmente. E de coisas que não te impactaram e de repente impactam muito. Porque é muito sobre o nosso momento e sobre a situação, né? Só que se eu colocar esse livro aqui na mesa e você olhar sobre a sua referência, você vai interpretar a partir de quem você é, de onde você vem e da sua história. Sim. Eu vou trazer também esse background e também vou colocar em cima dessa percepção. E aí, eu acho que essa beleza vai estar nesse lugar, assim, de colocar uma questão sobre você enquanto autor, que para mim fez muito sentido durante a leitura, e conectar com essa perspectiva e essa discussão sobre a ansiedade. Vou trazer uma primeira que para mim faz muito sentido. Olha só, a sensação que muitos de nós temos de que as coisas estão mudando rápido demais é real. E há um motivo para isso. É que hoje conseguimos sentir a mudança durante a nossa vida. A mudança está presente, né? A gente está sendo puxado numa velocidade muito maior. E quem não está conseguindo acompanhar a mudança está adoecendo, inclusive, e está bugando a cabeça, né, cara? O que acontece é que, se a gente for usar essa expressão de as coisas estão cada vez mais rápido, elas sempre estiveram cada vez mais rápido, né? A gente acabou de falar disso da história dos 1000 anos. A história da humanidade é essa. Existe a aceleração exponencial. A tecnologia vem mudando nossas vidas. Sem dúvida. Não importa se eu estou falando das primeiras ferramentas criadas pelo Homo sapiens, a revolução agrícola, a revolução industrial, as coisas estão cada vez mais rápidas. Então, isto não é novo em si. O que é novo é que, antigamente, a gente não sentia isso em vida. Olha, você tem ideia de qual que era em 1900, um brasileiro viveria, em média, 30 anos de idade. E as grandes mudanças duravam 60. É isso. Então, ainda que esse cara estivesse vivendo durante uma dessas transições grandes de base tecnológica, ele não sentia tanto isso em vida. Hoje, a molecada está vivendo aí, na média, 80, 90, vai, né, viver 80, 90 anos. Eu acho que vai viver muito mais com essas evoluções tecnológicas que a gente vai ter na medicina. E as grandes mudanças estão durando 20, 25. Né? Se a gente olhar a internet, rede social, mobile, já tem um impacto assustador em mudança de comportamento, de cultura, de negócio. Nós estamos falando de 20 anos, 15 anos, né? Então, se a gente for olhar, hoje, uma pessoa que tem a minha idade já passou por uma transição, está entrando agora na inteligência artificial, e se eu olhar para minha filha que tem 18 hoje, ela vai viver a transição de inteligência artificial, porque ela não nasceu com essa realidade, e ela vai viver mais 3 ou 4 dessas grandes mudanças. Com certeza. Numa velocidade e numa percepção diferente, né, cara? Um impacto muito maior. Cognitivamente, ela já está formulada de forma diferente, né? O aspecto cognitivo, ele assume um papel muito importante dentro desse lugar. Sabe que quando eu estava lendo, e vou voltar aqui também para esse lugar, você me levou muito ao Harari, quando você traz essa construção, né? E o Harari traz isso muito bem quando ele vem construindo, né, da Revolução Industrial, e a nossa responsabilidade dentro desse contexto. Porque hoje a gente enquanto sociedade, muito do que a gente foi e o que a gente permitiu durante a nossa evolução. E aí, cara, tem um outro lugar, e aí eu vou buscar o Taleb, né? Quando ele fala efetivamente de algo que você traz aqui sobre a mediocridade. E gosto muito quando você fala, cara, eu não estou trazendo a mediocridade sob uma forma hostil. Não, é sobre como é que a gente está levando a humanidade para um pensamento onde a gente está aceitando ser medíocre, ser mediano, né? E não querendo se destacar. Até como objetivo, às vezes. Para mim, a grande diferença, e que isso impacta diretamente no aspecto da ansiedade, é a gente minimizar ou reduzir a capacidade humana de chegar muito além de onde a gente pode chegar. E a gente está nivelando todo mundo nesse lugar. E se a gente nivela pela média, a gente já vê que efetivamente a gente constrói uma sociedade que vive o que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão indo para o extremo, as capacidades de não conseguir dialogar, de não conseguir estabelecer vínculos e não estabelecer relações, é porque às vezes o nível de consciência de quem não é tão medíocre não consegue acompanhar ou está puxando para um outro lugar que o medíocre ou o mediano não consegue puxar, né, Cava?
E aí, cara, eu venho para essa percepção de que sim, as pessoas muitas vezes elas adoecem ou elas vão para um lugar não tão legal. Por quê? Porque elas foram preparadas nesse lugar de ser mediano, né? Faz sentido a minha interpretação do que você traz aqui também, cara? Eu acho que faz, assim, o que pega nesse momento, Cris, assim, como as coisas estão mudando cada vez mais rápido, cada vez com impacto maior, não tem dado tempo da gente esperar as coisas acontecerem para depois arrumar. E esse é o padrão de antigamente, né? As coisas vão acontecendo, isso aqui está dando ruim, vamos arrumar, vamos ajustar, vamos melhorar, né? Então, se a gente olhar historicamente, a tecnologia sempre andou a uma velocidade maior do que as pessoas, as pessoas sempre mudaram numa velocidade maior do que as empresas e corporações, né? Claro. E as corporações sempre andaram numa velocidade maior do que políticas públicas ou do que legislação. Esse é o caminho natural. Algumas coisas são mais lentas. Claro. Podemos até defender que elas sim deveriam ser mais lentas, né? A legislação ela não deveria mudar, né? Você tem que ter uma solidez, enfim. O que acontece é que hoje a gente se pega num momento que a gente no mundo inteiro está discutindo a tecnologia do presente, né? Ou até posso dizer do passado. Nós estamos falando sobre regulamentação de redes sociais. Imagina, cara. Assim, não estou nem entrando aqui se deveria ou não deveria, mas nós estamos no mundo inteiro discutindo isso, que é a tecnologia do passado que impacta no presente. Mas já estamos discutindo a tecnologia do futuro, que é a IA. Com certeza. Porque já existe ainda que esse entendimento talvez não seja tão formatado na cabeça das pessoas, uma boa parte dessas pessoas já entendeu que não dá mais para esperar o problema acontecer para ir tentar resolver, porque o impacto ele é tão brutal e em tão pouco tempo que aí depois do problema acontecer talvez não dê mais para arrumar. E talvez a gente ainda nem dimensionou o tamanho desse impacto, né? Eu acho que muita gente já dimensionou, acho que muita gente não acredita nesse impacto. Assim, na polarização que a gente está hoje, qualquer assunto que a gente tratar aqui, você vai ter os dois extremos. Com certeza. Né? Então, o que dificulta ainda mais a conversa. Com certeza. Eu não vou nem abrir essa conversa da polarização, porque senão a gente vai para outro lugar. Mas que ela tem, efetivamente, ela é reflexo disso, sem dúvida é. Né? Eu acho que ela é consequência, mas ela também é causa, tá? Porque é um círculo vicioso essa história. A própria polarização atrapalha muito nessa discussão que gera mais ansiedade. Lógico, porque se eu não me pertenço e eu não dialogo com isso, eu vou para um outro lugar, eu vou para o outro polo, né? Sim. E não é sobre ir para um outro polo, né? É sobre esse caminho do meio, né? Por que você traz o ócio aqui dentro do livro? Cara, tem uma parte aqui que para mim é sensacional, assim. A gente está falando, né, de tecnologia, está falando de exponencialidade e elas tendem a tirar a gente do ócio, né? E aí você traz ele aqui nesse convite de entender o poder e a importância dele, permitindo receber o ócio, né? A dúvida é como é que a gente insere o ócio na correria do dia a dia de hoje. Você coloca essa pergunta. E aí eu quero entender, né? Por que você traz o ócio aqui? Olha, acho que a gente falou muito de exagero aqui, né? Acho que assim, grande questão é que tudo isso que a gente está falando, seja rede social, seja tecnologia em geral, seja mobile, tudo isso tem muita coisa boa. Né? Trouxe muita coisa boa para a gente. Muitas possibilidades, ajudou muito na democratização da inovação. Assim, dá para ficar horas e horas falando das coisas boas. Mas nada que é exagerado é bom. Né? Não importa se eu estou falando de açúcar ou do TikTok. E o que a gente percebe hoje, né? E aí não sou só eu falando, você tem especialistas de tudo quanto é área, neurocientista, psicólogo, enfim, gente de todas as áreas, é que o que a gente tem hoje do consumo dessas redes está muito exagerado. E uma das questões que eu visualizo, e eu não vi muita gente falando sobre isso, né, é que a partir do momento que isso ocupa 100% do teu tempo, porque hoje, não sei se você reparou, mas assim, se você está na fila do caixa do mercado, você pega o celular. É inconsciente, você já tá lá dentro, aquele segundo que você estaria na fila do caixa, vou entre aspas aqui, um ócio, né? Você vai pegar o seu celular. Você sabe que as vendas de chiclete caíram nos Estados Unidos a partir do momento que o iPhone foi lançado. Uau.
Porque boa parte das vendas era em fila de caixa de 7-Eleven. Claro, eu tô ali, eu tô percebendo, Você não- já desperta a necessidade de consumo. você não Se eu tá não tô mais ali, Você não tá mais, entendeu? É, Então, olha que isso aí. loucura, né? Você tem, sei lá, um Instagram, um WhatsApp, um TikTok influenciando na venda de chiclete. Então, a partir do momento que você está lá esperando o dentista, na fila do caixa, ou você vai antes de dormir, ou assim, cada segundo você ocupa com isso, né? Você deixa aquele espaço que o seu cérebro continuava trabalhando, o seu cérebro não para de trabalhar em Com nenhum certeza. momento. É isso. Você está dormindo, o seu cérebro está trabalhando, né? E eu acho que esse espaço que o seu cérebro estava trabalhando em background ali, para resolver problemas, para criar soluções novas, né, você deixa de ter. Quantas pessoas, ou quantas vezes na sua vida você falou, puta, eu tive uma ideia tomando banho, eu tive uma ideia dormindo. É isso. É isso, entendeu? É É isso. aquele pequeno ócio que te inspirou, entendeu? Que o teu cérebro ali, putz, porque você tá com o problema na cabeça, você tá com as questões todas para Com resolver. certeza. Né? Então, as ideias vêm naquele momento onde você tá, digamos assim, deixando o seu cérebro respirar um pouquinho. E eu entrei nesse assunto porque mais importante do que, para mim, dizer qual é a profissão do futuro ou não, até porque, novamente, dizer qual a profissão daqui a 30 anos é impossível. é né? impossível, né? É a gente falar sobre habilidades do futuro. E aí uma das habilidades que eu considero que é uma das mais importantes é a criatividade. Né? Então, para a gente trabalhar a criatividade, a gente precisa de uma série de coisas. A gente precisa de mais cultura, a gente precisa de ter muita referência, né? Mas uma das coisas é, cara, se a gente não deixar nosso cérebro Fazer o que ele precisa de mais. fazer o que ele precisa, isso aí. né? Dar um pouquinho de ócio para ele, não vai ajudar, entendeu? Aí vem aquele clássico, né, o ócio criativo, né? Mas assim, o que eu vejo, assim, trazendo um pouco da minha percepção também. A gente fala tanto, né, que a gente precisa de tempo de qualidade para criar, que a gente precisa de tempo de qualidade até para a gente poder se conectar mais profundamente com o outro, né? E no momento que a gente tem a oportunidade, a gente é levado, né? A gente é levado pelo smartphone, porque eu tô aqui na presença com a minha família, tô dentro do meu momento de ócio em casa, mas eu não tô ali efetivamente, porque eu tô me conectando num outro lugar. Esse é um outro problema. Também acredito que uma boa parte da culpa desse problema também são as redes sociais, Tá. mas é um outro problema. Aí não é a ausência de ócio, aí é a nossa perda de capacidade de foco. Tá. Isso tem muito a ver, os neurocientistas já explicaram isso há muito tempo, entendeu? Que são aquela coisa do resultado rápido, daquele estímulo constante rápido, Sim. dos vídeos rápidos, do like, do view, né? Então a gente está acostumado ali a receber muitos estímulos com uma velocidade muito rápida, e você está precisando sempre daquela coisa. Então você não consegue mais ver um filme, entendeu? Porque às vezes o filme dá uma barrigada e fala assim, cara, eu preciso de mais estímulo. É isso aí, eu vou lá e já mudo e já vou pro próximo. Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem pra mim, ou se tem um like, se alguém botou um comentário, deixa eu ver um videozinho aqui de repente vai ter um videozinho legal, não sei o quê. Então, e isso faz com que a gente perca muito essa capacidade de foco, né? E tudo isso, obviamente, é muito individual. Claro. Né? Algumas pessoas estão com mais dificuldade, algumas pessoas estão menos. E as soluções também são, né? Como é que você recupera isso? Como é que você faz esse detox? Porque a regra que talvez funcione para mim não funcione para você. De repente você fala assim, não, eu parei agora de usar celular a partir das 6 da tarde. Eu falo assim, tá bom, cara, funciona para você. Para mim isso não funciona. Concordo, porque essa é uma escolha, né? Assim, você tem que entender quais as regras e quais os truques que você vai criar para você que funciona para você, entendeu? E, obviamente, isso tem que partir do seu entendimento de que aquele abuso, aquele exagero está te fazendo mal. Porque do contrário também ele pode ser positivo, né, cara? Como eu falei, todas essas tecnologias elas trazem muitas coisas boas. Com certeza. Para a gente, para a sociedade, tem muita coisa legal. Não é vilanizar a tecnologia. De maneira alguma. Nós estamos falando dos exageros, né? Então a gente precisa... É a nossa curva de aprendizado, cara. Por mais que seja uma tecnologia que a gente sente, já está há tanto tempo rede social, mas, cara, quanto tempo? É isso. 30 anos, é nada na história da humanidade. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Né? Para mim eu vejo que o ponto
no que diz respeito ao exagero, é o seguinte: a regra do jogo mudou, a gente já sabe que a regra do jogo mudou. A ansiedade nesse lugar, ela é saudável, não é ruim a gente trabalhar e a gente entender. O ponto é que no exagero, a gente vai para um extremo que a gente não está conseguindo lidar com ele e que a gente não se conecta com esse extremo. Talvez aí, para mim, nessa capacidade de criar, nessa capacidade de ser mais responsável, de ser, inclusive, um ser humano melhor, né? Dentro das relações, dentro do que a gente se conecta. Porque para o futuro geracional, o ponto é que na mediocridade, e eu vou voltar nela porque para mim ela embasa muito disso, a gente não está conseguindo ter a capacidade de dialogar com esse exagero. Não tendo a capacidade de dialogar com o exagero, a gente está recebendo um monte de inputs que a gente não está sabendo lidar com esses inputs. É muita informação. Aí a gente pega essa informação e nem tem a capacidade de entender de forma mais crítica qual que é o impacto dela na minha vida. Eu assumo aquilo e levo para mim. E aí eu sustento um processo de adoecimento social mesmo. E para mim vem essa conexão. Quando eu falo, e aí você traz a perda do foco, né? A perda do foco, ela gera o quê? Né? A gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe o que a gente quer. Aí a gente vai para o extremo, a gente vai para o exagero, aí a ansiedade vira um comportamento, é uma condição, e ela nos leva para um lugar que a gente trava e às vezes a gente não sabe nem dialogar. A gente vem para São Paulo. Olha a quantidade de inferências e de inputs que não só a tecnologia traz, mas que essa cidade entrega. Às vezes a gente está perdendo a oportunidade de andar pelo bairro. A gente sai de casa para ir no mercado da esquina, a gente coloca um fone de ouvido, a gente vai direcionando e andando, às vezes nem está vendo o que está em torno, e a gente está perdendo a beleza de perceber o que acontece na cidade. Aí a gente perde o foco sobre realmente o que é a beleza de viver a experiência humana, né, Cava? Mas eu ainda acho que o caminho para cada pessoa é essa. Assim, primeiro entender o quanto isso está te prejudicando. Seja na ansiedade, seja no trabalho, seja em todo lugar. E a partir daí criar regras para você. Fantástico. De como você vai lidar com isso, entendeu? Então, você estava falando assim, tem muito estímulo. Cara, as pessoas hoje seguem em cada uma das redes que elas estão 3 mil, 4 mil pessoas. É isso. Você abre a timeline, é uma loucura. Dessas 4 mil pessoas, eu não estou dizendo que às vezes uma coisa fútil, um meme não é legal. Também são importantes, né? Inclusive para a saúde mental, você tem um momento de diversão. Mas assim, você seguir 4 mil pessoas em cada uma dessas redes, isso não me parece ser algo, entendeu? Que tá bom. Você não está filtrando isso. Quem está filtrando isso para você é o algoritmo. Então, eu acho que tem que ter alguns cuidados. Você quer ver um exemplo pessoal? Eu comecei eu consumo muito conteúdo, né? De todo formato, livro, vídeo, podcast, tudo. Seja para entretenimento, seja para conhecimento. Quando era para conhecimento, eu comecei a escutar tudo em 2 vezes, em velocidade de 2 vezes. Uhum. Né? Porque entretenimento, fala, cara, não faz sentido eu escutar 2 vezes, isso é entretenimento, então é 1x. Agora, se eu estou vendo, sei lá, uma palestra de um gringo e que é uma coisa que eu estou absorvendo conhecimento, eu assisti em 2 vezes. Eu parei de fazer isso porque eu comecei a perder paciência de conversar com as pessoas. Claro, porque aí você já levou sua mente para esse lugar, né? Educou a sua mente para isso. A nossa capacidade de adaptabilidade é sobre isso. Tem a ver né? com aquilo que você falou de, putz, você anda na rua e você não olha, você não percebe a cidade, né? Então, assim, esse é um exemplo que não tem relação direta com o que a gente está falando, mas acaba tendo. Com certeza tem. Né? Então, assim, eu falei, cara, eu tô perdendo a paciência com as pessoas porque tá todo mundo falando lento demais. É isso. Né? Então, acho que esse tipo de entender o que está te fazendo mal, o que está exagerando, e pensar em, vou filtrar as pessoas, ou vou fazer isso, fazer aquilo, é um exercício que cada um tem que fazer. Com certeza, com certeza. É por isso que a gente está aqui no Ancião da Cidade, trazendo essa conversa mais estruturada, entendendo o poder da tecnologia dentro da nossa relação enquanto indivíduo.
Hoje eu recebi aqui o Ricardo Cavallini, que é pioneiro no movimento Maker no Brasil. Hoje sustenta a pauta da inteligência artificial, a pauta da tecnologia, da impressão 3D, né, Cava? Recentemente tive a oportunidade de acompanhar uma experiência de uma impressão de alimentos, e tem muita coisa que você está conectado, né? Para a gente encerrar, Cava, por aqui eu ficaria, né, por muito tempo, que papo gostoso. Aquela dica de ouro, como é que você lida com tudo isso? Você já trouxe a questão aí da velocidade e outros aspectos, mas se você pudesse entregar isso para quem está nos ouvindo, assim, não abra mão disso, ou não deixe de olhar para isso. Qual que seria o principal ponto que você fecharia esse nosso papo, Cava? Eu acho que o principal é entender que muito das escolhas que podem te ajudar, seja na ansiedade, dependem de uma ação tua. E essas ações são muito possíveis de serem feitas se você criar as suas próprias regras, né? Não adianta, como eu falei, o livro foi escrito para minha filha, não adianta falar para ela assim, você não vai usar o celular de noite, ou não vai usar o celular tal horário, ou seu limite de TikTok vai ser esse ou aquele. Essas regras não vão funcionar para ela. Ela tem que entender o que faz mal para ela e criar as próprias regras. Isso vale para tudo. Então, como é que eu absorvo mais conhecimento na minha vida? Né? Então, eu tenho que ter um planejamento para isso e pensar como é que eu vou trazer isso, como é que eu não vou, como é que eu vou dividir meu tempo. Não é diferente de como a gente faz, por exemplo, com exercício físico. Claro. Né? Você fala assim, pô, eu preciso fazer exercício físico porque eu estou muito sedentário. Acabou? Não, você fala assim, não, peraí, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou entrar numa academia? Não, eu vou correr. O que você gosta de fazer? Você gosta de esporte coletivo? Ou você quer fazer alguma coisa sozinho? Ou você quer um esporte? Você quer ir para uma academia puxar ferro? Você gosta de instrutor? Ou você gosta de aprender sozinho? Né? Todo esse processo mental a gente já faz. Com certeza. Né? Eu vou acordar às 6 horas da manhã. Não, puta, para mim não funciona isso, cara. Eu vou conseguir fazer isso uma semana, depois eu vou largar. Lógico. Né? Mas se você não tiver esse planejamento e ações para isso, não vai rolar. Vai passar um ano e falar assim, puta, continuo sedentário. Então, quando a gente fala seja tomar atitudes para minimizar a minha ansiedade, né? Estou falando em relação à tecnologia, que é a minha área. Claro. Seja para adquirir novos conhecimentos, manter o conhecimento que as coisas estão mudando muito rápido, tudo isso demanda que a gente tenha um planejamento. E isso parte daquilo que a gente conversou aqui. Assim, preciso entender o problema, entender o que está me trazendo coisas boas e coisas ruins, fazer um planejamento em cima disso com coisas que façam sentido para mim. Né? Porque é a mesma coisa. Você gosta de ler, de repente eu não gosto. Você gosta de fazer a aula presencial, de repente eu gosto online. Porque dá para fazer muita coisa de muitas formas. Aí para mim entra o autoconhecimento, que é essa nossa percepção de entender como é que eu funciono, como é que essa máquina dialoga com tudo isso e quem sou eu para lidar com tudo isso. Porque senão a gente vai para um lugar, e eu nem quero abrir isso aqui, mas senão a gente vai para um lugar da negação e a gente não assume, não aceita o nosso comportamento. E a grande beleza está nisso, né? Entender como é que a gente funciona e, a partir disso, quem sou eu nesse game e como é que eu entrego a minha melhor capacidade de viver a minha vida. E, naturalmente, isso vai se expandir, vai se refletir nas relações, vai se refletir em todo o contexto que a gente está, né? Cava, para os seus próximos 1000 anos, uma leitura que fez muito sentido para mim, desde o momento que eu me conectei, também acompanhando a sua trajetória e vendo a pauta do que você traz. Para mim é uma grande satisfação poder dividir esse espaço, dialogar com você. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E sigamos aí conectados sempre, Cava. Sucesso para você. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Esse é o Ancião da Cidade, mais um espaço de diálogo. Se fez sentido para você, reflete o quanto que você está cuidando desse lugar aí, da sua mente, do seu coração, do seu corpo como um todo. É isso. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.